entra na prisão, né? Mais alguma coisa? Comodismo? Como assim? Isso que ela falou é uma coisa muito séria. Isso a gente chama, numa palavra mais técnica, a gente chama de zona de conforto. Não é isso? Esse comodismo. É como se você sentou numa poltrona, ela está cheia de alfinete, de prego, mas faz tanto tempo que você está lá, que é isso que você conhece e que você não sai dela. E, infelizmente, isso existe até na coisa negativa. Uma zona de conforto no negativo. Existem pessoas que têm tanto medo do novo, que preferem ficar numa zona do conforto terrível, do que mudar de vida, mudar de atitude. Hoje eu atendi um rapaz, e eu estava conversando com ele, e ele falou justamente isso. Ele não quer pensar. Porque se ele pensar, ele vai ter que sair dessa zona do conforto. Então, o que ele faz? Ele entra num ativismo tão grande, ele produz na igreja, ele produz em casa, ele tem 3 empregos, ele vive num ativismo que ele não quer parar para pensar que essa zona de conforto não tem nada. Verdade. Mais alguma coisa? Falta de diálogo? As pessoas ficam depressivas, ficam chateadas, amargas, amarguradas, olhando para baixo, cabisbaixo, por falta de diálogo. Verdade. A gente acaba até se sentindo rejeitado, né? Porque a pessoa não quer conversar. E aquela hora que você começa a contar uma coisa e a pessoa está te ouvindo, no celular. É uma delícia isso, né? Não pode jogar no celular, mas não pode, irmã, custa caro, seja controlada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Fala, princesa. Falta de identidade e paternidade. Você sabia que a gente constrói o nosso eu de 3 a 6 anos de idade? 90% do que nós somos foi construído de 3 a 6 anos de idade. Só que a gente constrói a nossa identidade na adolescência. Por isso a adolescência é tão importante e tão difícil de ser vivida. Bom, princesas, daria para a gente falar um monte de coisa, mas eu queria olhar com vocês essa lista. Tá tudo aqui? Não, tem várias. Tá, então eu vou ler uma por uma. E eu queria que você olhasse tudo isso daqui. Da onde vem? Aonde tem essas palavras que nós vamos falar, ok? Então vamos lá. Desemprego, sobrecarga dos papéis, aumento da convivência, vício das redes sociais, prisão domiciliar, traumas, falta de amor, rejeição, medo, falta de perdão, relacionamentos mal resolvidos, ou doentios ou tóxicos, relacionamentos tóxicos, comodismo, zona de conforto, falta de diálogo e falta de identidade. Onde tem tudo isso aqui? No lar? Isso tudo que a gente leu é terreno ou é celeste? Olha só, vocês que estão pregando, não sou eu. Então, vocês estão me dizendo que quando eu fico focando essas coisas que são terrenas, porque eu estou olhando para a terra, eu estou olhando para baixo, eu estou focando nisso, a tendência é de eu ficar mal, depressiva, triste. Qual é a solução? Vamos lá, vocês que estão pregando hoje. Oração? Quem dá mais? Quem acha que... Qual é a solução? Palavra? Deus? Olha só. Se eu estou vivendo a minha vida só olhando para as coisas terrenas, caminhando na minha vida só olhando para as coisas terrenas, qual é a solução? Estão entendendo? Oi? Sim, quando você não consegue, porque aí eu vou ter que falar, né? Não ia para esse foco, mas eu vou ter que falar, já que ela colocou para vocês entenderem. Nós entendemos que existe, nós somos físico, emocional e espiritual. Quando é algo espiritual, nós temos que orar, se é demônio, tem que sair.
Se é alguma coisa espiritual que Deus tem que transformar na nossa vida, nós temos que ser transformados pela palavra de Deus, pela presença de Deus. Mas existem coisas que são emocionais, existem coisas que são físicas, que estão no nosso cérebro. E aí não tem jeito, a gente tem que tomar remédio. Do mesmo jeito que alguém toma remédio para diabetes, porque o pâncreas não funciona bem. Do mesmo jeito que alguém toma remédio para o coração, porque o coração não funciona bem. Só que a gente tem um certo preconceito quando se diz respeito a remédio para a parte cerebral, porque o cérebro não está funcionando bem. Mas se realmente não é tudo que se resolve espiritualmente. Nós cremos num Deus, amém, que tem poder para curar todas as coisas, amém? Qualquer área, física, emocional, espiritual, nosso Deus tem poder para curar. Eu já vi pessoa esquizofrênica ser curada por Deus. E isso para a medicina, para a psiquiatria e psicologia não tem cura. E eu já vi um pastor ser curado de esquizofrenia. Isso é milagre. Então assim, nós cremos num Deus que pode todas as coisas, mas nós podemos e devemos ser prudentes, a palavra de Deus diz. E a gente tem que buscar ajuda na sabedoria que Deus deu para os médicos. Não é errado você buscar ajuda para um psiquiatra ou um psicólogo. Existe muito preconceito com isso, né? Eu não sou louca, não é isso? Quando eu tive que ir no psicólogo, no psiquiatra, não estou louca, não vou tomar essa porcaria. Foi assim mesmo que eu disse. Porque a gente tem esse preconceito. Mas eu queria hoje focar no espiritual. Vocês perceberam? Vocês que estão pregando, hein? Vamos lá. Se eu estou aqui focando no que é terreno e aquilo está me deixando mal, aquilo está me deixando triste, aquilo está me fazendo olhar cada vez mais para baixo, a solução não seria eu olhar para o alto? É sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite. O olhar terreno te encurva, mas o olhar celeste te eleva. Vou dizer de novo. O olhar terreno te encurva. O olhar celeste te eleva. Fala para sua irmã aí do lado. O olhar terreno te encurva. O olhar celeste te eleva. Amém? Você crê nisso? Amém. Agora o meu testemunho, né? A pastora Paula me liga e fala que queria que eu viesse pregar. Eu falei, amém, glória a Deus, Jesus me dá a palavra. Aí eu cheguei aqui, fui ali no toalete, estou lá, aí a pastora Paula começa a pregar minha pregação. Aí ela está falando da mesma mulher que eu vou falar, isso não é justo. Aí Deus, não, é o mesmo Espírito que está na vida dela, está na tua. E eu quero falar sobre isso para as mulheres nessa noite. Eu tinha até preparado a pregação que eu vou pregar domingo de manhã lá na sede, sobre a esposa de Noé. Eu vou pregar sobre a arca da mulher de Noé. Não vou pregar sobre a arca de Noé. E eu tinha preparado essa pregação, mas Deus, Ele me mandou falar para você nessa noite, que se o seu olhar é terreno, você sempre vai estar encurvada. Mas se o seu olhar é celeste, a tua intimidade com Deus vai elevar você num nível de tamanha intimidade e espiritualidade, que você não vai mais ter tempo para se encurvar. E eu quero falar sobre essa mulher. Lá em Lucas 13, vocês já leram, mas vamos ler de novo. Faz de conta que vocês não leram no começo do culto, né, pastora Paula? Vamos lá. Deus quer falar contigo nessa noite. Deus já usou a vida da pastora Paula. E Deus vai usar minha vida para ser um canal de bênção para você. O meu eu caia por terra em nome de Jesus, mas que Jesus prevaleça. Amém? Lucas 13, nós vamos ler do 10 ao 17. Diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a para si, para perto dele, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias. Ele está dando uma chamada na mulher, tá bom? Vocês têm 6 dias, vocês trabalham. Vinde, pois, nesses dias para seres curados e não no sábado. Dando uma bronca nela porque ela veio no sábado e foi curada no sábado. Que absurdo. Disse-lhe Jesus:
Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado? Quem? Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Deus, aqui está a tua palavra, Pai. E eu quero te clamar, Senhor, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Pai. Que tudo aquilo que queira roubar a palavra da nossa mente, eu repreendo em nome de Jesus. Toda preocupação, toda opressão na mente, toda perturbação de Satanás, caia por terra em nome de Jesus. Que a nossa mente, alma e coração esteja aqui, Pai. Presente aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Fala conosco, Jesus. Nós precisamos de ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Você conhece o contexto do livro de Lucas? Lucas era um médico. Lucas é um dos 4 evangelhos que falam da vida de Jesus. Eles são conhecidos como evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles, um complementa o outro. Os 4 falam sobre a caminhada de Jesus. Só que cada um vai falar com um olhar diferente. Você sabia que o livro de Lucas é o que tem maiores histórias que falam sobre as mulheres? De todos os evangelhos, o que mais fala da mulher é Lucas. E Lucas, por ser médico, quando se tratava de uma enfermidade, ele era bem detalhista, porque ele sabia o que ele estava falando. Por isso que quando a gente lê sobre cura de Jesus em Lucas, vai ter muito mais detalhes do que nos outros livros. E esse livro ele foi escrito mais ou menos 60 anos depois de Cristo. E é interessante a gente parar para pensar que Lucas, ele vinha falar sobre Jesus, o Messias. E ele vinha falar que a história de Jesus era verdadeira. E ele começou desde o início do nascimento de Jesus, a parte do crescimento de Jesus, a vida de Jesus, as curas, os milagres, a crucificação, a ressurreição. Tudo está no livro de Lucas para provar que realmente Jesus Cristo veio ao mundo e era o Messias. Naquela época, eles não tinham igrejas, mas cada povoado, normalmente, cada bairro tinha, né? Vamos chamar de bairro, cada povoado tinha a sua sinagoga. Você sabia que existia naquela época, vou falar, não se escandalize, tá bom? Existia uma oração que os homens faziam de manhã, em voz alta, nas casas, todos os dias, ele dizia assim: obrigado, Senhor, meu Deus, porque eu não nasci gentil. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque eu não nasci escravo. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque eu não nasci mulher. A mesma posição de um escravo e a mesma posição de gentil era a posição da mulher naquela época. A mulher não era valorizada. A mulher, ela tinha muitos serviços a serem feitos. A mulher não podia estar no mesmo lugar na sinagoga. No lugar principal da sinagoga, né, tinha como se fosse o púlpito, que eles liam a palavra de Deus, ficavam só os homens. As mulheres, elas tinham que ficar tipo no mezaninho em cima, como tem lá em cima do som, na lateral ficavam as mulheres. Elas não podiam estar próximas ali dos homens, porque o valor da mulher era muito menor do que é hoje em dia. Glória a Deus, estamos em 2021, aleluia. A gente pode até cortar o cabelo, não precisa usar aquela roupa que tampa tudo, só mostra os olhos. Louvado seja Deus, irmã. Tem máquina de lavar, tem micro-ondas, aleluia, louvado seja Deus. Não tem que buscar água no poço, glória a Deus. Então, as mulheres naquela época, elas não eram valorizadas. E as mulheres, elas eram muito vistas como tipo um objeto ou alguém que trabalhava para o homem. A mulher naquela época, ela tinha que manter toda a parte da casa. Tudo aquilo que você faz hoje, a mulher tinha que fazer. Só que ela não tinha nada do que você tem. E normalmente as mulheres, elas desenvolviam muitos problemas na coluna, né? Que nem quando eu fui no médico, ele perguntou para mim: você carregou muito filho no colo? Eu falei: carreguei. Quase 3 ao mesmo tempo. Ele falou: por isso que você tem bursite, brilhite, brilhite. Aí eu falei: é por causa disso. Mas naquela época, elas tinham, pasmem, de ter que ir até o poço, buscar em baldes, a água que a família consumia no dia todo. E naquela época não tinha anticoncepcional, então a maioria tinha de 10 a 12 filhos.
Além dela cuidar dos filhos, além dela cozinhar, além dela carregar a água. Então, o trabalho da mulher era muito braçal. A Bíblia não diz por que essa mulher estava encurvada. Ela diz que existia um espírito maligno de enfermidade. Mas vamos imaginar essa mulher, nessa sociedade patriarcal e machista, ela há 18 anos andando dessa maneira. Alguém que anda assim, ela consegue olhar o céu? Ela consegue ver o sol, o arco-íris, as nuvens, um pássaro voando, as árvores com frutas. No máximo é o pé de morango que ela via, né? Se é que tinha morango naquela época. Mas ela olhava só para baixo. Como é que fica o emocional de uma pessoa que só anda para baixo, só olha para baixo? Como é que fica o valor dela? A mulher já não era valorizada, mas uma mulher deformada e uma mulher doente, naquela época, a doença era sinônimo de que Deus, colocou o dedo em você e te castigou por alguma coisa que você fez. Eram assim que eles viam. A mulher que não podia ter filhos. Hoje em dia, não. Se você tem uma enfermidade, não é porque você tem mais pecado do que a outra. Não, não é assim. Não é, a palavra de Deus não ensina assim. Mas naquela época era visto dessa maneira. Mas a palavra de Deus diz que ela estava onde? Na sinagoga. Se ela estava na sinagoga, é porque ela queria ir aprender da palavra de Deus. Porque na sinagoga que se ensinava a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Era na sinagoga que tinham as classes de estudos. Então ela estava encurvada fisicamente, mas focada espiritualmente. Ela não perdeu o foco dela. Mesmo olhando para baixo, encurvada, independente da situação dela, ela permanecia focada no Senhor. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? A persistência dessa mulher. Será que a gente, mesmo encurvada, há 18 anos, imagina o esforço dela para caminhar. Independente da situação, ela era persistente. Existe um texto que eu amo e que me ajuda muito quando eu quero desistir. Hebreus 10, 39. Nós não somos daqueles que desistem para a perdição, mas nós somos daqueles que persistem para a conservação da alma. Independente da situação, ela continuava querendo conhecer mais de Deus, ela continuava se fortalecendo em Deus, porque ela queria conservar a alma dela. Eu queria perguntar para você nessa noite, como está a tua motivação e a minha motivação? Qual é a nossa motivação para vir na sinagoga? Qual é a nossa motivação para vir à igreja? Qual é a sua motivação para servir a Deus? Qual é a sua motivação para estar no ministério? Qual é a tua motivação? Motivação significa o que motiva a sua ação. Motivação. Qual é a sua motivação? Sabe quando as coisas ficam difíceis? Eu converso com várias pessoas. Veio a pandemia, a gente parou de ir para a igreja. O meu marido brigou comigo, eu não fui na igreja. O meu filho não estava bem, eu não fui. Ele dormiu, eu não fui para a igreja. Poxa, pastora, o horário do culto é na hora da jantinha do meu filho. Não dá para ir para a igreja mais. Deus deu um filho para ela. E por causa do filho, ela abandona Deus. O que motiva a tua ação? Será que é pelas situações que você está na presença de Deus? Agora vai doer. Fala, ai, vai doer. Olha o versículo 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, ele estava mandando um recado para a mulher. 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado?
ela estava presente, independente da opinião dos outros. Vou repetir. Ela estava presente na sinagoga, buscando a Deus, independente da opinião dos outros. Quantas vezes você já se chateou com a opinião dos outros? Levanta a mão. Quem não tem, atira a primeira pedra, que todo mundo já se chateou. Quantas vezes a gente se chateia com as palavras das pessoas na igreja? Uma vez eu conversei com uma moça, ela falou para mim, eu não vou mais na igreja. Eu falei, por quê? Porque tal senhora, não vou falar o nome, né? Tal senhora é meio desbocada, ela fala sem pensar. E ela veio, eu estou gordinha, ela veio perguntar se eu estou grávida. Eu não vou mais nessa igreja. Tudo bem, né? A irmã pisou na bola, a gente concorda com isso, né? Mas, isso é motivo para você não ir para a igreja? Isso é motivo para você não se alimentar da palavra? Isso é motivo para você não buscar Deus? Então é a opinião das pessoas que você quer, a opinião de Deus. Meninas, eu queria muito que você entendesse algo que Deus assim deu um chacoalhão na minha vida faz umas 2 semanas. Eu estava lendo a Bíblia e estava lendo de novo Gênesis, e eu estava lendo a história de Caim e Abel. Caim oferece para Deus o melhor que ele tinha em oferta a Deus. Abel vai e oferece a primícia para Deus. Deus aceita de Abel e não aceita de Caim. O que Caim tinha que fazer? Trocar a oferta. Não era? Não era? Porque o negócio era aqui, ó. Ele e Deus. Abel não tinha nada a ver com isso. Não é verdade? Se eu estou oferecendo uma oferta para Deus, se eu estou oferecendo uma adoração para Deus, e a minha irmã fala que eu canto desafinado, não canto mais nessa igreja. Está entendendo? Como a gente é? Caim, na hora que Deus não aceitou, ele devia ter caído em si, se arrependido, mudado a oferta dele, pegado a primícia e oferecido a primícia do trabalho dele. O relacionamento era ele e Deus. A oferta era dele para Deus. A tua oferta é tua para Deus. Quando você chegar diante de Deus, você vai levar o que você tem para dar para Deus. Você vai de mão vazia porque o outro falou? É você e Deus. Deus não vai perguntar assim, o que a tua irmã trouxe na mão? Aquela que estava sentada do teu lado, de rosa linda, lá no culto de mulheres, o que ela trouxe? Não. Deus vai ver o que você trouxe para oferecer a Deus. Era só Caim trocar a oferta. Mas ao invés dele se resolver aqui, ó, o que ele fez? Comparou, competiu, se irou e matou. O que a gente mais faz como mulheres? Se comparar. Não é verdade? É verdade, mano. A gente se compara o tempo todo. A gente compara a nossa roupa. A gente compara os nossos filhos. A gente compara o marido. A gente compara o bolo que a gente traz para a igreja. O meu estava mais gostoso. Ai, eu não sei como aquela irmã tem aquela mão que o bolo dela sempre cresce e o meu sola. Ai, que raiva. Oi, Caim. Quantos Caíns temos nessa noite? Levante a mão. Agora, presta muita atenção. Eu acho que eu já perguntei isso aqui quando eu vim da última vez. Qual é a origem da comparação? Na Bíblia, aonde nasce a comparação? Aonde? Satanás se comparou com Deus. Então, presta muita atenção. A origem da comparação foi no coração do capeta. Se foi no coração do diabo, tem que estar no teu? Tem? Nem no meu. Quando eu entendi isso, foi libertador na minha vida. Sabe por quê?
Eu tenho uma coisa ainda pior que a de vocês, eu sou gêmea. Eu sou comparada desde a hora que eu nasci. Qual é a diferença delas para a gente saber quem é quem? Não, essa tem uma pintinha na cabeça, então aqui tem a pintinha na cabeça e a outra não tem a pintinha na cabeça, desde a hora que eu nasci. Parece que a comparação é algo normal, não é? A gente se compara o tempo todo. Mas se nasceu no coração do capeta, não tem que estar no nosso. Você é uma mulher de Deus. Você é cheia do Espírito Santo de Deus. Você tem que viver os sonhos de Deus. E o que o diabo faz? Vai e coloca no coração de Eva a comparação. Para que ela possa ser como Deus. Ele não quer que você coma só boba. Come que emagrece. Ela comeu, filho. A dieta emagrece, ela comeu. Ele chegou e falou para ela o quê? Se você comer, ele não quer que você coma, porque ele não quer que você saiba de todas as coisas. Se você comer, você vai conhecer o bem e o mal. E aí ela começou a se comparar com Deus e querer ser como Deus. Independente da situação, essa mulher permanecia na sinagoga querendo aprender da palavra de Deus. Que nunca mais, eu falei, Deus, que eu nunca mais seja Caim. Que eu nunca mais deixe a mentira do diabo da comparação entrar no meu coração. Que eu entenda que o meu relacionamento é aqui, ó. Sabe quanto tempo você vai passar com Deus? Quanto tempo tu vai passar com Deus? Eternidade. Quantos anos tem eternidade? Agora, quantos anos tu vai passar com a pessoa que falou mal de você? Eu vou contar um testemunho para vocês. Eu sou extremamente branca, né? E eu fui no Mato Grosso do Sul, na casa da minha avó. E eu e minha irmã andando na rua com 13 anos de idade, quase transparente. No Mato Grosso do Sul todo mundo é bugre, é moreno, porque o sol lá é forte. São lindos os morenos do Mato Grosso do Sul. E a gente andando na rua. Aí passa 3 moleques de bicicleta. Olha, as pernas dela parece que passou pomada. Parece lagartixa. Quantas vezes eu deixo minhas pernas de fora? E não adianta tu olhar pra mim não, filha, que tu faz a mesma coisa. Se a tua sogra disse uma coisa, se o seu pai disse uma coisa, se a sua mãe disse uma coisa. Quanto tempo eu passei com aqueles 3 rapazes na minha vida? 2 segundos que eles passaram pela minha vida. E por que eu dou mais valor porque eles pensam do que Deus que passa a eternidade comigo? Para Deus interessa a cor da pele? Não. Até porque vai ser corpo glorificado, querida. Glória a Deus, sem celulite, sem estria, sem pneuzinho, sem culote. Aleluia. Sem cabelo branco para não ter que ficar fazendo luzes para tampar os negócios. Não é verdade? Sem gastar um tempão lá na chapinha. Glória a Deus, irmã. Tudo glorificado. Vai ser lindo. Encurvada fisicamente, mas focada espiritualmente. Uma segunda coisa que eu vejo nessa mulher é que, mesmo por 18 anos, ela não perdeu a fé. Encurvada fisicamente, mas solidificada na fé. O que Hebreus 11:1 diz? Põe aí pra gente, por favor. Hebreus 11:1. A fé é a firme das coisas que não se... E a prova das coisas que não se... Algumas versões, ao invés de falar prova, fala que é a convicção. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Querido, você sabe por que Abraão é conhecido como o homem da fé? O pai da fé? Sabe por quê? Porque Deus fala para ele, se coloca no lugar de Abraão, ok? Sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te dar uma terra. Quando ele chega na terra, Deus fala assim, ó, tudo isso aqui que você está vendo vai ser seu. E os seus filhos vão ser como a areia do deserto, que não dá para contar.
Abraão, agora olha para o céu. Abraão olhou. Os seus filhos, a sua geração vai ser como as estrelas do céu, que não se dá para contar. E ele creu. Ele tinha filhos? A mulher dele era? Firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Ela estava 18 anos encurvada. 18. Quando eu estava preparando essa pregação, e eu queria que você abrisse lá, vê se dá para pôr aí, querido, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Deixa eu ver como é que está aqui. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens o mais digno de lastima. Acho que essa versão aqui está melhor. 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita só para essa vida terrena, nós somos os mais infelizes de todas as mulheres. A sua fé é só para essa vida? Se Deus não faz aquilo que você está pedindo há um ano, você já desiste? Eu fiquei imaginando, e quando eu estava preparando essa pregação, eu comecei a chorar. Porque algumas não sabem, mas eu preciso de um milagre. Quando lembrar, ora pelo milagre da pastora Jo. Amém? Eu tenho um laudo do médico que eu vou parar de mexer as pernas e os braços. Eu tenho carteira de motorista de deficiente físico. E um dia eu estava no cinema com os meus filhos, meu marido. E quando eu fui levantar do filme, minhas pernas não mexiam. Há um mês atrás, mais ou menos, eu estava em casa. E travou de tal jeito o meu corpo, que eu tive que subir as escadas para ir para o meu quarto de joelhos. E cada degrau eu chorava, cada degrau eu chorava, cada degrau eu chorava. Eu falava, Deus, não me deixa ficar assim. Não me deixa ficar numa cadeira de rodas, não me deixa ficar numa cama. Deus, tem misericórdia da minha vida, eu preciso de um milagre. E quando eu estava preparando essa pregação, eu falei, meu Deus, essa mulher viveu isso 18 anos, será que eu aguentaria? Você aguentaria? Às vezes a gente recebe uma notícia de doença, parece que a nossa fé vai pela janela. Quando o médico me disse isso, quando eu peguei o laudo na minha mão, eu só chorava. Eu falava, Deus, eu quero pregar, eu quero segurar o microfone. Eu falava, Deus, eu quero carregar meus netos no colo, Deus. Será que a gente aguentaria? Eu falei, Deus, eu não sei se eu aguentaria 18 anos assim. Ela podia ficar em casa, ela podia estar desgostosa. Ela não era bem vista nem por ser mulher, ainda mais uma mulher corcunda, encurvada, deformada. Ela estava aguentando, ela não perdeu a fé, irmã. Por que a gente perde a fé? Com coisas tão pequenas. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está servindo a Deus por aquilo que Ele pode fazer por nós, não por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. Não sirva a Deus por aquilo que Ele pode fazer para você. Eu não sei se Ele vai me curar, irmã. Se Ele me curar ou se Ele não me curar, eu continuo amando Deus. Eu não tenho um dia que eu não tenha dor. Eu tenho dor todos os dias. E eu falo, Deus, eu vou continuar sorrindo. Eu não vou parar de sorrir. Eu tenho que dormir com um travesseiro no meu queixo, porque eu acordo com o queixo aqui. Porque vai entrevando durante a noite o meu corpo. Eu falei, Deus, eu estou com isso há alguns anos tratando. Eu falei, Deus, será que eu aguentaria 18 anos? Será que eu teria a fé dessa mulher? Irmã, às vezes nosso filho fica doente, a gente perde a fé. Às vezes a gente perde o emprego, a gente perde a fé. Às vezes a gente abre a geladeira e só tem 3 ovos, a gente perde a fé. Ela aguentou 18 anos e não perdeu a fé. Onde está a tua fé? A fé é a firme convicção das coisas que não se veem, minha irmã. A sua fé e a minha fé
Se é só para essa terra, você é infeliz e a mais miserável de todos os homens e mulheres da terra. Se você espera em Deus, se você está aqui hoje, só por aquilo que Deus pode te dar hoje, você é miserável. Porque Deus tem um céu para te dar. Deus tem uma eternidade para te dar. Eu vou dançar com Deus quando eu chegar lá. Eu danço no louvor porque eu vou dançar lá com os anjos. Eu vou dançar com Deus. Você tem uma eternidade, ruas de ouro e de cristal, um corpo glorificado, intimidade com Deus. E Deus não quer que a sua intimidade seja só lá. Deus quer que a sua intimidade seja desde agora. É só você procurar Deus. E a Bíblia diz que Deus conta os seus segredos para aquele que tem intimidade com Ele. Onde está a tua fé? Como está a tua fé? Quando a minha mãe morreu, eu fiquei conversando com Deus. Deus, por que o Senhor não matou a macumbeira? Por que o Senhor não matou o pedófilo? Por que você não matou? Por que tinha que matar minha mãe? Minha mãe dava aula no ministério infantil da igreja, numa comunidade. Não tinha, era numa casa que meu pai pregava. A minha mãe dava aula embaixo da árvore, tomando sereno. E ela estava com câncer no pulmão e a gente não sabia. Por que o Senhor matou minha mãe? A nossa fé só está aqui. Se Deus tirar a nossa mãe, se Deus tirar alguém, a gente perde a fé. Ei, não se torne miserável. A sua fé tem que ser a convicção. Hebreus 11:1. A fé tem que ser o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Essa é a fé. Essa é a fé que essa mulher tinha. Ela tinha convicção. E ela permaneceu fiel, encurvada fisicamente, mas solidificada na fé. E sabe o que é mais lindo? Como a pastora Paula disse, Jesus a viu. Deus te vê. Deus é tão lindo que Ele trata a gente no individual. Ele sabe teu nome. Ele sabe o teu endereço. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Cada um. Ele gastou tempo, né? Brincadeira, porque Ele fez tudo. Mas Ele gastou tempo preparando uma digital só para você. Que ninguém nunca teve, ninguém nunca terá. Porque Ele quer que você marque essa terra com a tua digital, com a tua presença e com o teu legado. E com o Espírito Santo em você. Jesus viu. Mas ela decidiu obedecer. Ele chamou para si, ela obedeceu, ela foi tocada por Ele, ela foi curada e endireitada no mesmo momento e ela adorou. Deus está te vendo. Mas a obediência, o ir até Ele, depende de você. Eu conheço pessoas que querem o dom que a gente tem. Eu conheço pessoas que querem o marido que a gente tem. Eu conheço pessoas que querem os filhos que a gente tem. Eu conheço pessoas que querem o carro que a gente tem. Eu conheço pessoas que querem as faculdades que a gente tem. Não quer passar as lutas que a gente passa. Tem que obedecer, irmã. Nós temos que obedecer a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nada mais fica torto na nossa vida. Escutou o que eu te disse? Quando você obedece a Deus, segundo a palavra de Deus, nada mais fica torto na tua vida. Não fica. Quem anda na presença de Deus tem que andar reto. Tem que andar direito. Em todas as coisas. Mesmo que você não goste, mesmo que você tenha que lutar contra você, mesmo que seja uma coisa que você vai perder, mas se Deus manda, você vai obedecer. Sabe por quê? Porque Ele vai endireitar todas as coisas. Tem coisas que Deus precisa endireitar na sua vida? Na minha tem, todos nós. O apóstolo Paulo disse, eu não cheguei lá, mas eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus.
Nós todas estamos no processo da santificação daquelas que entenderam que Jesus Cristo morreu numa cruz. Eu não poderia morrer por você, você não poderia morrer por mim, porque nós somos pecadoras. Mas Jesus, que não pecou, morreu numa cruz por você, para que você tenha vida e vida em abundância. Vale a pena obedecer àquele que te criou. É o mesmo que você querer usar um eletrodoméstico sem saber nem como liga. Eu nem quero ler esse negócio aí de instrução do fabricante, não quero ler, quero ir usando. Nem quero saber que voltagem que está escrito na caixa. Eu vou ligando na tomada. Queima. Fica torta. O que eu mais tenho visto na igreja, no consultório e na sociedade são mulheres encurvadas. Ou mulheres que só olham para o seu umbigo, só se preocupam com seus filhos, são super protetoras. Ou mulheres que estão focadas no que é terreno. Naquilo que a gente falou no começo. Mulheres que estão presas ao que as pessoas disseram. Com complexos de inferioridade da perna branca. Pelo que as pessoas disseram. Tu já perguntou o que Deus pensa da tua perna? Tu já perguntou o que Deus pensa da tua vida? A palavra de Deus diz que tudo que Deus fez, Ele viu que era bom. Mas eu não sou perfeita. Eu queria ser igual aquela lá. Tem a coxa de tal, o cabelo de tal, o nariz daquela, a barriga chapada daquela. Comparação. Olha o Caim aí. Você perguntou o que Deus pensa? Eu não queria ter essa família. Eu não queria ter esse marido. Eu não queria ter esses filhos. Essa sogra. Esses vizinhos. Se Deus te colocou onde Ele te colocou, é para você escrever a sua história. É para você viver, ser protagonista da história que Ele escreveu para você. Jesus vê o sofrimento, Jesus a chama, Jesus a toca, Jesus a cura. Eu não sei o que você tem vivido, irmã. Presta atenção para a gente terminar. Eu não sei o que você tem vivido. Mas Deus mandou a pastora Paula falar sobre a mulher encurvada. Deus mandou eu falar sobre isso. É porque provavelmente eu, não só vocês, eu também, vocês, a nossa sociedade, está tão presa no terreno que a gente só vive encurvado. Você sabia que por causa dos celulares está mudando a arcada da coluna do ser humano? Que antes era mais reta, agora todos estão assim? Quer ver um exemplo? Quando você entra no avião, a primeira coisa que a gente faz é olhar para baixo. A gente está tão acostumado com a terra e olhar para baixo, que ao invés de a gente olhar para o alto, a gente fica olhando para a terra. Ei, olha para o alto. Olha para Jesus. Para de se importar com o que as pessoas estão falando. Ela não foi bater boca com o chefe da sinagoga, não. Ei, meninas, Jesus a defendeu. Olha que lindo. Jesus, diante de todos aqueles hipócritas, falou que ela era uma filha de Abraão. Deixa Deus te defender. Ele luta por você. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Deixa Ele, irmã. Você não tem que dar uma de louca, bater pé, rodar baiana, até porque você é convertida, você não faz essas coisas. O olhar terreno te encurva. O olhar celeste te eleva. Eu queria que você fechasse os seus olhos.
Existem coisas que nós precisamos mudar o nosso olhar. Deus não nos quer encurvadas. Nem por 18 anos. E às vezes a gente está por uma vida toda encurvada. Olhando para baixo, olhando para os lados, olhando por que Deus abençoou essa irmã, por que Deus deu marido para essa irmã, por que Deus deu filhos para essa irmã, por que Deus deu casa para essa irmã, por que Deus deu carro para essa irmã, por que Deus deu dons para essa irmã, eu quero o dom que essa irmã tem, eu quero o talento que essa irmã tem. Para, irmã. Para de olhar para baixo e para o lado, olha para o alto. Olhar terreno te encurva. Olhar celeste te eleva na intimidade com Deus. Eu queria que todas fechassem os olhos. E eu queria fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é: toda a igreja orem de olhos fechados, por favor. Existe uma batalha espiritual, amém? Eu não sei se é a primeira, ou segunda, ou terceira vez que você está aqui. E eu não sei como está o teu olhar. Mas uma coisa é certa, Deus tem olhado para você. E Jesus morreu numa cruz por você. Só que a salvação é individual, minha irmã. E você tem que dizer para Deus. Romanos 10, 9 e 10. A gente crê com o coração e confessa com a boca para a justiça. Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você nunca fez essa oração, se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você quer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu não estou te oferecendo o meu ministério, eu não estou te oferecendo a placa Projeto de Deus, eu estou te ofertando e falando para você de Jesus Cristo de Nazaré. Se você quer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria que você levantasse a sua mão, eu só quero orar por você. Não vou te chamar aqui na frente, não vou te expor. Levanta a sua mão para Deus ver. Amém, glória a Deus, pode abaixar a mão. Se você quer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não deixe o inimigo te prender, minha irmã. Não deixe o inimigo pôr vergonha no teu coração, porque Jesus não teve vergonha de morrer numa cruz por você. Colocaram coroas de espinhos nele e ele não teve vergonha, por amor. Se você quer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, levanta a sua mão, eu só quero orar por você. Amém, glória a Deus. Deus, eu quero te clamar por essas vidas, Pai. Senhor, aquela que ainda não tomou uma decisão ao teu lado, Senhor. Senhor, que ela possa decidir, Pai, e entender que até hoje ela tentou dirigir a vida dela do jeito dela. Mas só contigo ela vai conseguir vencer. Em nome de Jesus, continue de olhos fechados. Deus mandou eu pregar essa palavra aqui. Porque o inimigo tem te oprimido. O inimigo tem lançado mentira nos seus ouvidos. O inimigo tem lançado mentiras na sua mente, para que você viva encurvada. O inimigo tem usado a boca de pessoas para te humilhar, para você se sentir encurvada. O inimigo tem falado coisas através da boca das pessoas que você ama, para que você tenha complexos de inferioridade, se sinta humilhada, se sinta rejeitada. Mas Deus te ama. E a palavra de Deus tem muitas promessas para a tua vida. E Ele te ama tanto que Ele entregou Jesus para morrer numa cruz por você. Eu não sei o que está te encurvando hoje. De todas aquelas palavras que nós falamos, eu não sei se é um relacionamento abusivo. Eu não sei se foi uma rejeição de pai, mãe, de amigos e parentes, marido. Eu não sei. Mas Deus sabe. E Ele quer que nessa noite você entregue para Ele tudo isso que tem te feito ficar encurvada. As preocupações, as enfermidades, os medos, as ansiedades, as tristezas, as decepções. Entrega na mão dEle. Aquela mulher obedeceu, foi até Ele. E Ele tocou nela, a mão dEle estava nela. Entrega nas mãos de Deus o que tem te feito ficar encurvada.
Porque Deus não quer mais que você viva opressa pelo diabo, acreditando nas mentiras de Satanás. Mas Ele quer que você viva para a glória de Deus. Eu vou orar e eu quero que você fale para Deus, sai no seu coração, o que você quer que Deus te liberte. Deus, eu estou junto com as minhas irmãs, Pai, te clamando, Jesus. Tudo aquilo que tem roubado a nossa paz, tudo aquilo que tem roubado a nossa alegria, tudo aquilo que tem feito a gente olhar para baixo, porque é terreno, os medos, as preocupações, Pai, as ansiedades, Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos diante de Ti, Pai, e nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Deus, livra-nos, Senhor, de toda opressão de Satanás, que toda canga de Satanás, toda mentira do inferno lançada na nossa mente, alma e coração, toda culpa, toda acusação, todo peso, toda depressão, toda insônia, todo complexo de inferioridade, todo espírito maligno de suicídio, nós repreendemos em nome de Jesus e ordenamos que saia da nossa vida em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Nós queremos ser libertas em Ti, Pai, e só na Tua palavra nós seremos libertas, Senhor Jesus. Por isso nós entregamos a Ti, Senhor, tudo que tem nos aprisionado, Pai, para que o Senhor resolva para nós, Pai, para que o Senhor nos defenda, Pai. E nós não queremos mais acreditar nas mentiras do diabo. Nos dá sede e fome da Tua palavra, para conhecermos a Tua palavra, o que o Senhor tem para dizer para nós. Que a opinião dos principais da sinagoga, Pai, que a opinião dos outros não dirija mais a nossa vida. Mas que nós possamos ter um olhar celestial, para estarmos, Senhor, em intimidade contigo, elevadas numa vida de intimidade contigo, Pai. Eu te peço, Senhor, a Tua paz, que excede todo entendimento, sobre a mente, alma e coração. A alegria do Senhor na tua mente, no teu coração. A paz de Deus no meio da prova. A paz de Deus no meio da guerra. Essa é a paz de Deus. E o amor de Deus no seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Um olhar terreno te encurva, mas um olhar celeste te eleva. Que o seu olhar seja para lá, ó. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Eu vou falar e você repete. O olhar terreno te encurva, mas o olhar celeste te eleva. Seja elevada, porque você já é uma princesa escolhida do Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Libertas em nome de Jesus. Amém?